Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos começar a falar agora sobre a citologia, né? Então, o que vem ser a citologia? Vamos explicar aqui para vocês o que significa a citologia. Então, coloquei esse conceito onde diz que citologia é a parte da biologia, ou vai ser o ramo da biologia, que vai ser responsável pelo estudo das células, certo? Além do estudo da célula como um todo, ela vai estudar as suas estruturas, o metabolismo que ocorre na célula, né? Então, tudo isso enfatiza o conteúdo que a gente vai ver na parte de citologia, né? Então, vamos levar em consideração que citologia é o ramo da biologia, uma parte da biologia que vai estudar a célula, tá bom? Então, se a gente vai estudar a célula, bora lá entender o que é a célula, quais são as principais partes que vão fazer a composição dessa célula, tá? Então, vamos só relembrar aqui o conceito de célula. Aqui ficou um pouquinho... deixa eu só tirar aqui rapidinho a minha visualização para vocês conseguirem ver aqui rapidinho, tá? Acho que eu não vou conseguir. Tá, mas vamos lá. A célula é uma unidade microscópica. Então, sempre foquei com vocês nisso. Gente, a célula é uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, certo? Então, ela vai ter uma funcionalidade tanto estruturalmente, né, dando forma àquele ser vivo, quanto fisiologicamente, né? Então, ela é uma unidade estrutural e funcional dos seres vivos, tá bom? Ela é formada, como a gente pode ver aqui nessa imagenzinha aqui, ela vai ser formada por 3 partes fundamentais. Quais são essas partes? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá bom? Então, vamos entender aqui como é que vai funcionar essas 3 partes que são fundamentais da célula, né? Quais são essas partes? Como é que a gente vai conseguir classificar, tá bom? Então, olha só. Essa primeira parte aqui, ó, que eu fiz esse adorno assim alaranjado, avermelhado, é a membrana plasmática, certo? Essa membrana plasmática, ela tem uma função de proteger a célula. Ela vai também permitir que o conteúdo da célula ele fique separado do conteúdo fora da célula. Então, existem 2 tipos de meio que a gente pode dizer. O meio extracelular, que é o meio que fica fora da célula, e o meio intracelular. Então, a membrana plasmática ela vai fazer essa separação do conteúdo que está dentro da célula para o conteúdo que está fora da célula, né? Então, ela é uma película, é uma membrana que vai fazer esta separação, tá? Só isso? Não. A membrana plasmática, né, ela vai também ser muito importante no transporte de substâncias, né? O que vai entrar ou o que vai sair da célula vai ser sempre regido pela membrana plasmática. A gente vai estudar isso mais lá na frente, tá bom? A outra parte, que é o citoplasma, é essa maior região aqui que vocês estão observando, né? Então, toda essa região aqui mais clara é o citoplasma. O citoplasma, além de ser a maior região da célula, né, é uma região que ela vai estar sempre, como é que a gente pode dizer? Como se fosse em ebulição, né? Tá sempre trabalhando. Por quê? Porque é nessa região onde o metabolismo da célula vai acontecer, tá certo? E também nós temos o núcleo da célula. Aqui está representado bem grandinho, né? Mas só em termos de para vocês observarem, né? Ficar melhor didaticamente. Mas o núcleo ele é bem menor, tá? Então, o que é o núcleo da célula? O que é o núcleo da célula, né? O núcleo da célula é onde eu vou encontrar o material genético do ser vivo, certo? Então, neste núcleo aqui é onde eu encontro o material genético deste ser vivo. Certinho? Continuando. Então, aqui eu coloquei o conceito para vocês, né? O que é a membrana plasmática? Então, é uma película, uma membrana, que ela vai envolver o conteúdo celular.
Então, todo o conteúdo da célula, né, vai estar separado do meio extracelular devido à membrana plasmática, tá? Além disso, ela vai ser responsável pela entrada e saída de substâncias da célula. Então, tudo que entra, tudo que sai, vai ser regido pela membrana plasmática, ok? O citoplasma é a maior região da célula, como eu falei. É uma região que está sempre ativa, porque é onde vai estar ocorrendo todas as reações químicas, né, que a célula precisa para se manter viva. E essas reações químicas vão ocorrer em estruturas menores ainda, então menor ainda que a célula, que são chamadas de organelas citoplasmáticas. Então, a gente sempre faz essa associação de organela citoplasmática com órgãos. Então, nós temos dentro do nosso corpo órgãos. Cada órgão desse ele vai ter uma função. Exemplo, nós temos o coração, né, que tem a função de bombear o sangue. Nós temos o estômago, que faz parte do sistema digestório, né? Então, cada órgão desse vai ser responsável por uma função. A mesma coisa vai acontecer com o citoplasma. O citoplasma vai ter inúmeras estruturas, né, formando esse citoplasma, tá? Porque é nessas estruturas que vão acontecer inúmeras reações químicas. Além disso, também muitas funcionalidades da célula também vão ocorrer nessas organelas citoplasmáticas. Tá bom? E aí o núcleo, como eu já disse para vocês, é o local onde a gente vai encontrar o material genético desse ser vivo, tá? Quando eu falo em material genético, a gente lembra de quê? De genes, cromossomos, tá? Então, certinho. Professora, ainda não entendi direito o que tu quis falar. Então, vamos lá. Coloquei aqui essa célula de uma forma maior, aumentada, né? Para ficar mais didaticamente claro para vocês. Vou apresentar novamente as mesmas características, as mesmas partes da célula, né? Vamos começar aqui pela membrana plasmática, que a gente já conhece, que é toda esta região aqui, que tem a função de proteger a célula, tem função de delimitar o conteúdo celular, né? Delimitando esse conteúdo do meio extracelular, certo? E também vai ser importante no transporte de substâncias, né? Então, tudo que entra e tudo que sai da célula é a membrana plasmática que vai ser responsável por esse transporte, tá? Então, vamos agora ver aqui o citoplasma. Eu falei para vocês que o citoplasma é uma região muito ativa, né? Porque nela nós vamos encontrar organelas citoplasmáticas. Aqui eu vou dar para vocês o nome das organelas, né? Que a gente encontra nas células, né? Essa primeira aqui é o ribossomo, certo? O ribossomo ele tem como função produzir proteínas, certinho? Então, nós temos agora aqui, ó, a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que vai ser responsável pela respiração celular, pela energia, tá? Da célula. Aqui nós temos os lisossomos. O lisossomo ele vai ser responsável pela digestão celular, tá bom? Aqui nós temos o complexo de Golgi, certo? Posteriormente, nós vamos ter aqui o retículo endoplasmático. Se vocês prestarem atenção, tem essa parte aqui, né? Que parece assim uns tubinhos. E essa parte aqui, que bem aqui fica o núcleo, e essa parte aqui, então nós temos dois retículos, o retículo liso e o retículo rugoso, certinho? E aqui nós temos o centríolo. O centríolo vai ser uma organela citoplasmática que vai ser responsável, que vai aparecer, né? Vai ter sua função maior desempenhada na hora da divisão celular, tá bom? Então, tudo isso aqui a gente vai ter aqui no citoplasma da célula. Eu vou ter só uma organela dessa? Não. Por exemplo, ribossomos, eu vou ter vários ribossomos espalhados aqui no citoplasma da célula. Vou ter várias mitocôndrias, dependendo da célula. Por exemplo, se for uma célula muscular precisa de muita energia. Então, eu vou ter muitas mitocôndrias nessa célula muscular, tá? Então, eu não vou ter apenas uma organela, como eu coloquei aqui de exemplo. Vamos ter várias organelas de uma mesma, né? Por exemplo, várias mitocôndrias, vários ribossomos, né?
Isso levando em consideração a especificidade da célula, certinho? E quando a gente fala em núcleo, a gente vai estar se referindo ao material genético dessa célula. Tá? Então, aqui nós vamos encontrar os cromossomos, nós vamos encontrar os genes, o DNA, então tudo vai estar aqui organizado no núcleo celular, tá? Certo. Então, vamos agora ver aqui de uma forma mais ou menos 3D como é que seria essa célula. Olha só, a gente viu no slide passado uma imagem em 2D, né, que a gente parece assim um ovinho, né? E aqui não, aqui a gente já está observando uma célula de uma forma 3D. É como se eu tivesse visto essa célula, estou vendo ela assim por cima, né? Imaginem uma laranja e você cortou um quarto dessa laranja, tirou um pedaço e você está olhando ela por cima. É assim que a gente está vendo essa célula. Então, olha, essa parte aqui mais azulzinha é a membrana plasmática, tá? Essa parte mais lilás aqui, ó, onde tem todas essas estruturas, é o citoplasma da célula, tá? E aqui, ó, nós temos o núcleo celular. Mas, professor, e esse negócio aqui? Vamos estudar mais na frente quando estivermos falando sobre o núcleo celular. Então, membrana plasmática, citoplasma com suas organelas e o núcleo. Então, acho que ficou claro em relação a isso, tá? Aí, se a gente vai estudar sobre as células, quem foi que descobriu as células, né? Quem foi a primeira pessoa que viu as células? Então, para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, lá em 1700, quando dois fabricantes de lentes, né, de óculos, os holandeses Zacarias Janssen e o Hans Janssen, né, o pai e o filho, eles trabalhavam, né, fazendo lentes, fazendo óculos e criaram essa estrutura aqui, né, esse aparelhozinho aqui, né, que era o que viria a ser o microscópio. Mas eles não criaram para uma finalidade científica. Eles criaram esse aparelho para aumentar, como se fosse uma lupa, né? Eles deviam usar estruturas muito pequenas, então eles criaram, já que eles trabalhavam com lentes, eles criaram esse aparelho para utilizar para conseguir manusear peças muito pequenas, tá? Então, isso lá para o século 17, certo? Então, eles deram o passo inicial. E aí, este cientista, agora nós estamos falando de um cientista, o Liebig, né? O Liebig, nós temos tanta pronúncia, né, para o nome dele. Ele utilizou o microscópio pela primeira vez para observar estruturas vivas, né? Ele observou até espermatozoides, gotículas de sangue. Então, ele já utilizou o microscópio já para um fim científico. Ao contrário aqui do pai e do filho, né, Janssen. Eles criaram o microscópio para melhorar o seu trabalho, né, que eles trabalhavam com lente, e o Liebig não, ele já foi lá e utilizou vamos dizer assim, ele já deu uma aperfeiçoada no microscópio e utilizou ele para fins científicos. Então, através dele, ele já conseguiu observar, né? Botou gotinhas de sangue, já conseguiu observar algumas coisas, né? Pegou alguns espermatozoides. Mas foi o Robert Hooke que viu a célula pela primeira vez e deu àquela estrutura que ele estava vendo o nome de célula, certo? O Robert Hooke, logo no início do século XVII, ele pegou um pedaço de cortiça e olhou no microscópio. O microscópio dele já um pouco mais avançado, né?
um pouco mais avançado daqueles que o pai e filho Jansen criaram. Ele pegou um pedaço de cortiça e olhou que esse pedaço de cortiça tinha vários buraquinhos. E esses buraquinhos, ele viu vários pedaços de cortiça e viu que em todos os pedaços de cortiça ele via esses buraquinhos. Para quem não sabe, cortiça nada mais é do que um vegetal, né? Um pedaço de vegetal morto já. E aí ele percebeu que esses buracos estavam na cortiça toda. Então ele chamou aquele buraquinho de céu, né? Que vindo para o português é célula, né? Então, ele foi o primeiro cientista a ver a célula, a dar um nome àquela estrutura até então que ele estava vendo. E aí, com o passar dos anos, né, com a invenção do microscópio, com a descoberta de Robert Hooke, vários outros cientistas começaram a estudar, né, a levar isso mais à frente. Esse estudo, né, mais complexo, já de uma forma mais complexa. E esses dois cientistas aqui, o Matthias Scheider e o Theodor Schwann, eles estavam fazendo suas pesquisas de forma onde um não sabia o que o outro estava fazendo, e eles chegaram a algumas conclusões, certo? A primeira conclusão que eles chegaram é que todos os seres vivos são constituídos por célula. Isso a gente já sabe porque a gente estudou isso nas características gerais dos seres vivos e nós vimos que todo ser vivo, para ser considerado vivo, ele tem que ter uma organização celular. Mas além disso, eles criaram, né, essa teoria, onde nessa teoria eles colocaram essas afirmativas. Né? A primeira afirmativa é essa que a gente já viu, onde todos os seres vivos são constituídos por células. A célula é a menor unidade fundamental de vida. As células, elas surgem de uma outra célula pré-existente, ou seja, eu não vou ter uma célula do acaso, eu só posso ter uma célula a partir de uma outra célula que já existiu, que já existe, tá? E as atividades que são essenciais, as atividades essenciais que caracterizam a vida vão ocorrer no interior das células. Então, eles dois chegaram a essas conclusões aqui, fazendo seus estudos separadamente, certo? Então, foi criada esta teoria. E essa teoria tem essas afirmações aqui. Primeira afirmação, todos os seres vivos são constituídos por células. A célula é a menor unidade fundamental de vida. Uma célula não surge do acaso, ela surge de uma célula que já existe, ou que já existiu. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. Então, o metabolismo, quando ele fala em atividades essenciais que caracterizam a vida, são as reações químicas, né, que estão ocorrendo lá no citoplasma da célula, tá? E aí, como a gente já sabe, já falei com vocês, nós temos uma única exceção para esta teoria aqui, que são os vírus, que eles são seres acelulares, né? Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Então, vamos lá, relembrar. Ele é um parasita porque ele precisa de um hospedeiro para conseguir se manter vivo. Intracelular por quê? Porque ele precisa entrar na célula do seu hospedeiro para conseguir realizar o seu metabolismo. Né? Então, essas duas características são obrigatórias para que ele consiga se manter vivo. Por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Ok? Então, essa foi uma introdução bem rápida acerca da citologia, acerca da célula, sobre a teoria celular. Fizemos um histórico rapidinho sobre quem foi a primeira pessoa que deu o nome célula, que viu a célula, tá bom? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as células, né? Os tipos de células e avançar mais um pouquinho o conteúdo. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!